E se um simples cogumelo pudesse alterar profundamente a maneira como a mente humana percebe a realidade? Durante milhares de anos, certas espécies de cogumelos despertaram fascínio, medo e curiosidade em diferentes culturas ao redor do mundo. Pequenos, silenciosos e aparentemente comuns, eles escondem dentro de si uma substância poderosa capaz de transformar a percepção humana de forma surpreendente. Esses cogumelos são conhecidos como cogumelos alucinógenos. Dentro deles existe um composto natural chamado psilocibin, uma molécula que, ao entrar no corpo humano, é convertida em psilocin. Essa transformação química pode alterar temporariamente a forma como o cérebro interpreta o mundo. Cores podem parecer mais intensas. Sons podem ganhar uma profundidade incomum. E pensamentos podem assumir uma dimensão inesperadamente profunda. Para algumas pessoas, a experiência é descrita como uma jornada interior. Para outras, como um encontro com partes desconhecidas da própria mente. Mas o que realmente acontece dentro do cérebro humano quando essas moléculas entram em ação? Como um organismo tão simples da natureza pode provocar mudanças tão profundas na consciência? A resposta para essas perguntas tem intrigado cientistas, historiadores e pesquisadores da mente há décadas. Porque, por trás desses pequenos cogumelos, pode existir muito mais do que apenas uma substância alucinógena. Pode existir uma chave para compreender melhor a própria mente humana. Muito antes de laboratórios modernos ou estudos científicos sobre a mente humana, certos povos antigos já conheciam o poder incomum de alguns cogumelos que cresciam na natureza. Esses cogumelos não eram vistos apenas como alimentos ou curiosidades da floresta. Para muitas culturas antigas, eles eram considerados portais para experiências espirituais profundas. Entre as regiões onde essa tradição se tornou mais conhecida está a antiga Mesoamérica, uma vasta área cultural que abrigou civilizações complexas e profundamente conectadas com o mundo espiritual. Entre esses povos estavam os Aztec Civilization, que possuíam uma relação especial com certos cogumelos que cresciam em ambientes úmidos e florestas tropicais. Esses cogumelos eram chamados de Teonanacá, e uma palavra que pode ser traduzida como carne dos deuses. O nome não era um exagero. Para os astecas e outros povos da região, esses cogumelos eram usados em cerimônias religiosas conduzidas por sacerdotes e assamãs. Durante esses rituais, os participantes acreditavam que podiam entrar em contato com forças espirituais, receber visões ou compreender mensagens do mundo invisível. Os relatos históricos descrevem cerimônias realizadas à noite, frequentemente acompanhadas por cantos, tambores e rituais simbólicos. Em meio à atmosfera cerimonial, os cogumelos eram consumidos como parte de uma experiência espiritual coletiva. Para os participantes, essas experiências não eram vistas como simples alucinações. Elas eram interpretadas como revelações. Visões podiam trazer respostas para decisões importantes, orientar líderes ou ajudar a compreender doenças e conflitos dentro da comunidade. Alguns estudiosos modernos acreditam que essas experiências psicodélicas desempenharam um papel significativo na construção de mitos, tradições religiosas e sistemas de crenças dessa civilização. Em outras palavras, é possível que certas ideias espirituais ou cosmologias antigas tenham sido influenciadas por estados alterados de consciência provocados. Mas essa tradição milenar enfrentaria um momento de ruptura dramático no século XVI. Quando os conquistadores europeus chegaram à região, muitos desses rituais foram proibidos ou reprimidos, considerados práticas pagãs incompatíveis com a religião trazida pelos colonizadores. Durante séculos, o conhecimento sobre esses cogumelos permaneceu escondido, preservado apenas em pequenas comunidades indígenas e tradições locais. O mundo ocidental praticamente esqueceu sua existência, mas esse esquecimento não duraria para sempre. No século XX, uma descoberta inesperada traria esses antigos cogumelos de volta
ao centro da atenção científica e cultural do mundo. Durante séculos, o conhecimento sobre os cogumelos alucinógenos permaneceu praticamente invisível para o mundo ocidental, enquanto pequenas comunidades indígenas preservavam essas tradições em silêncio. A ciência moderna ainda desconhecia grande parte desse fenômeno. Mas tudo começou a mudar na metade do século XX. Na década de 1950, um banqueiro e pesquisador amador chamado Gordon Wasson desenvolveu um interesse incomum em entender a relação entre culturas humanas e o uso ritual de cogumelo. Esse interesse o levou até uma pequena vila nas montanhas do México. Ali, Wasson entrou em contato com uma tradição que havia sobrevivido por séculos longe dos olhos do mundo moderno, cerimônias espirituais conduzidas por curandeiros locais que utilizavam cogumelos alucinógenos. Depois de ganhar a confiança da comunidade, Wasson foi convidado a participar de uma dessas cerimônias. Durante a noite, em um ambiente silencioso e iluminado apenas por velas, ele consumiu os cogumelos como parte do ritual. A experiência que se seguiu foi profundamente marcante. Wasson descreveu visões intensas, padrões geométricos, cores vibrantes e uma sensação de mergulho profundo em camadas desconhecidas da mente. Aquilo não parecia apenas uma substância que alterava os sentidos. Parecia algo muito mais complexo. Fascinado pelo que havia vivido, Wasson decidiu compartilhar essa descoberta com o mundo. Em 1957, ele publicou um artigo detalhado na revista Life Magazine, uma das publicações mais populares da época. O impacto foi imediato. Pela primeira vez, milhões de leitores no Ocidente estavam ouvindo falar sobre cogumelos capazes de provocar experiências extraordinárias na mente humana. O artigo despertou enorme curiosidade entre cientistas, psicólogos e pesquisadores. Entre aqueles que se interessaram pela descoberta estava um químico suíço já bastante conhecido por outro motivo. Seu nome era Albert Hofmann. Hofmann havia se tornado famoso anos antes por descobrir os efeitos do LSD, uma das substâncias psicodélicas mais poderosas já estudadas. Intrigado com os relatos de Wasson, Hofmann decidiu analisar os cogumelos em laboratório. Após estudos químicos detalhados, ele conseguiu identificar e isolar o principal composto responsável pelos efeitos alucinógenos desses organismos. Esse composto recebeu o nome de psilocibin. A descoberta marcou o início de uma nova fase na ciência. Pela primeira vez, pesquisadores começaram a estudar seriamente como certas moléculas naturais poderiam alterar profundamente a percepção humana. O que antes era apenas um conhecimento preservado por tradições antigas, agora começava a ser investigado com ferramentas científicas modernas. E essa investigação estava prestes a revelar algo ainda mais surpreendente. Essas pequenas moléculas naturais poderiam não apenas provocar visões intensas. Puminti semposeari. Finguem tosei. Elas poderiam alterar temporariamente a própria forma como o cérebro humano funciona. Para entender por que os cogumelos alucinógenos podem produzir experiências tão intensas, é necessário olhar para dentro do órgão mais complexo do corpo humano, o cérebro. Quando uma pessoa consome cogumelos que contêm psilocibin, essa molécula não permanece inalterada por muito tempo no organismo. Assim que entra no corpo, ela passa por um processo metabólico que a transforma em uma substância diferente. Psilocin é essa segunda molécula que realmente interage com o cérebro. A psilocina possui uma estrutura química muito semelhante à de um neurotransmissor essencial do sistema nervoso humano. A serotonina. A serotonina está envolvida em diversas funções fundamentais da mente, incluindo humor, percepção sensorial, memória e regulação emocional. Por causa dessa semelhança estrutural, a psilocina consegue se ligar a certos receptores no cérebro que normalmente respondem à serotonina. Um dos mais importantes
é o serotonin receptor 5-TDA, localizado principalmente em regiões do cérebro associadas à cognição e à percepção. Quando esse receptor é ativado de forma intensa, a maneira como diferentes áreas do cérebro se comunicam começa a mudar. Em condições normais, o cérebro humano funciona através de redes organizadas. Certas regiões são responsáveis por tarefas específicas, processamento visual, linguagem, memória ou controle emocional. Essas redes seguem padrões relativamente estáveis de comunicação. Mas, sob o efeito da psilocina, esses padrões podem se tornar temporariamente mais flexíveis. Algumas conexões entre regiões do cérebro que normalmente não interagem começam a se comunicar de forma incomum cérebro. Ao mesmo tempo, certas redes que normalmente dominam o funcionamento mental podem diminuir temporariamente sua atividade. Entre essas redes está um sistema conhecido na neurociência como Default Mode Network, frequentemente associado à percepção do eu, à construção da identidade pessoal e ao fluxo constante de pensamentos. Estudos com exames de imagem cerebral mostraram que, durante experiências com psilocibina, a atividade dessa rede pode diminuir significativamente. Esse fenômeno pode explicar um dos relatos mais comuns entre pessoas que passam por experiências psicodélicas intensas. A sensação de dissolução do ego. Muitos participantes descrevem momentos em que a fronteira entre o eu e o mundo ao redor parece desaparecer temporariamente. Em vez de sentir uma identidade separada, eles relatam uma sensação de unidade ou conexão profunda com o ambiente, com outras pessoas ou até com conceitos abstratos. Para alguns, essa experiência é profundamente transformadora. Para outros, pode ser desconcertante ou difícil de interpretar. Mas, do ponto de vista científico, essas mudanças parecem refletir uma reorganização temporária na forma como o cérebro processa informações. Pesquisadores também observaram outro efeito interessante. Durante experiências com psilocibina, a atividade cerebral pode se tornar mais caótica e menos previsível do que em estados normais de consciência. Em termos técnicos, alguns cientistas descrevem esse fenômeno como um aumento na entropia cerebral, uma medida da complexidade e da variabilidade dos padrões de atividade neural. Em outras palavras, o cérebro entra temporariamente em um estado mais flexível e menos rigidamente estruturado. Esse estado pode permitir que pensamentos, memórias e emoções sejam processados de maneiras diferentes das habituais. É por isso que algumas pessoas relatam insights profundos, novas perspectivas sobre problemas pessoais ou experiências emocionais intensas durante essas experiências. Ainda assim, apesar de décadas de pesquisa, muitos aspectos desse processo continuam sendo um mistério. Os cientistas sabem que moléculas, como a psilocibina, podem alterar profundamente a atividade cerebral. Mas compreender exatamente como essas mudanças se transformam em visões complexas, sensações espirituais ou experiências transformadoras ainda é um dos grandes desafios da neurociência moderna. Porque, no fundo, estudar os efeitos desses cogumelos não significa apenas estudar uma substância. Significa tentar compreender algo muito mais profundo, a própria natureza da consciência humana. Embora os cogumelos alucinógenos atuem através de processos químicos no cérebro, a experiência subjetiva que eles produzem pode ser extremamente complexa. Cada pessoa pode vivenciar essa jornada de maneira diferente. Fatores como ambiente, estado emocional, expectativas e até a companhia presente durante a experiência podem influenciar profundamente a forma como tudo se desenvolve. Ainda assim, pesquisadores observaram que muitas experiências psicodélicas seguem certos padrões semelhantes. A primeira fase costuma começar cerca de 20 a 40 minutos após a ingestão dos cogumelos. Nesse momento inicial, mudanças sutis começam a surgir. Algumas pessoas relatam uma leve sensação de calor no corpo, uma alteração no humor ou uma percepção diferente dos sons e das cores ao redor.
Cores podem parecer mais vivas, texturas podem parecer mais detalhadas, e pequenos estímulos sensoriais podem ganhar uma intensidade incomum. À medida que o efeito se intensifica, a experiência entra em uma fase mais profunda. Objetos podem parecer se mover suavemente, mesmo quando estão imóveis. Padrões geométricos podem surgir em superfícies simples, como paredes ou no céu. Essas imagens podem lembrar formas fractais, espirais ou mosaicos em constante transformação. Esse tipo de percepção visual está relacionado à maneira como o cérebro processa informações sensoriais. Sob o efeito da psilocibina, que altera temporariamente a comunicação, mas as mudanças não se limitam à visão. Pensamentos também podem se tornar mais fluidos e intensos. Ideias que normalmente passariam despercebidas podem ganhar uma importância inesperada. Memórias antigas podem surgir com grande clareza. Algumas pessoas relatam momentos de introspecção profunda, nos quais refletem sobre sua própria vida, suas escolhas ou suas emoções. Em certos casos, essas experiências podem provocar uma sensação conhecida, como dissolução do ego. Nesse estado, a percepção da identidade pessoal pode enfraquecer temporariamente. A fronteira entre o indivíduo e o ambiente ao redor parece desaparecer. Algumas pessoas descrevem essa sensação como uma profunda conexão com o universo ou com outras formas de vida. Outras simplesmente sentem que estão observando sua própria mente de uma perspectiva completamente nova. Contudo, nem todas as experiências são necessariamente positivas. Dependendo do contexto e do estado emocional da pessoa, a experiência também pode incluir momentos de ansiedade, confusão ou medo. Sensações intensas podem ser difíceis de interpretar, especialmente quando surgem de forma inesperada. Por essa razão, pesquisadores frequentemente destacam a importância de fatores conhecidos como set setting, o estado mental da pessoa e o ambiente em que a experiência ocorre. Esses dois elementos podem influenciar profundamente se a experiência será interpretada como positiva, neutra ou desafiadora. Com o passar das horas, os efeitos começam gradualmente a diminuir. A percepção visual retorna ao normal, os pensamentos se estabilizam e a sensação de identidade pessoal se reorganiza. Muitas pessoas relatam, nesse momento final, uma fase de reflexão. Algumas descrevem a experiência como profundamente significativa. Outras simplesmente a veem como uma curiosa alteração temporária da mente. Mas, independentemente da interpretação individual, uma coisa parece clara: esses pequenos cogumelos possuem a capacidade de levar a mente humana a estados de consciência que permanecem até hoje entre os fenômenos mais intrigantes já observados pela ciência. Embora muitas pessoas falem sobre cogumelos alucinógenos como se fossem uma única espécie, a realidade é muito mais diversa. Os cientistas já identificaram mais de 180 espécies diferentes de cogumelos capazes de produzir psilocibina, o composto natural ressuscite pelos efeitos psicodélicos. A maioria dessas espécies pertence ao mesmo grupo biológico, o gênero Psilocybe. Entre todas as espécies conhecidas, algumas se tornaram particularmente famosas por sua distribuição geográfica ampla ou pela concentração relativamente elevada de psilocibina. Uma das mais conhecidas é Psilocybe cubensis. Esse cogumelo cresce naturalmente em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, especialmente em áreas úmidas e ricas em matéria orgânica. Ele costuma aparecer em pastagens ou solos fertilizados naturalmente, o que contribuiu para sua ampla disseminação em diferentes continentes. A outra espécie bastante conhecida é Psilocybe semilanciata, muitas vezes encontrada em campos e prados de clima mais frio, especialmente na Europa e em partes da América. Apesar de seu tamanho pequeno, essa espécie pode conter níveis relativamente altos de compostos psicodélicos. Há também espécies menos comuns, mas ainda mais potentes, como Psilocybe azurescens,
Descoberta mais recentemente na costa do Pacífico da América do Norte, ela é conhecida por apresentar uma das maiores concentrações naturais de psilocibina já registradas em cogumelos. Esses organismos podem parecer simples à primeira vista, mas do ponto de vista biológico, eles fazem parte de um reino extremamente complexo da natureza. O reino dos fungos. Os fungos desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas naturais. Eles ajudam a decompor matéria orgânica, reciclar nutrientes no solo e sustentar cadeias ecológicas inteiras. A presença de compostos, como a psilocibina, dentro desses organismos, ainda levanta muitas perguntas entre cientistas. Alguns pesquisadores acreditam que essas moléculas podem ter evoluído como um mecanismo de defesa natural contra insetos ou outros organismos que poderiam se alimentar dos cogumelos. Outros sugerem que essas substâncias podem desempenhar funções ecológicas mais complexas que ainda não compreendemos completamente. O que torna esses cogumelos ainda mais intrigantes é o contraste entre sua aparência discreta e seus efeitos potencialmente profundos sobre a mente humana. Pequenos, silenciosos e muitas vezes difíceis de distinguir de outras espécies comuns, eles carregam dentro de si moléculas capazes de alterar temporariamente uma das estruturas mais complexas conhecidas pela ciência. O cérebro humano, e justamente por causa desses efeitos, esses organismos se tornaram objeto de debates intensos entre ciência, cultura e legislação em todo o mundo durante as décadas de 1950 e 1960. O interesse científico pelos compostos psicodélicos cresceu rapidamente. Pesquisadores em diferentes países começaram a investigar como substâncias, como o psilocibina, poderiam influenciar a mente humana. Alguns dos primeiros estudos sugeriam que esses compostos poderiam ter aplicações importantes na psicologia e na psiquiatria. Cientistas observavam que, em ambientes controlados, certas experiências psicodélicas pareciam ajudar pacientes a explorar emoções profundas, memórias reprimidas ou padrões de pensamento difíceis. No entanto, ao mesmo tempo em que a pesquisa científica avançava, essas substâncias também começaram a se espalhar fora do ambiente acadêmico. Durante o final dos anos 1960, o uso recreativo de psicodélicos se tornou associado a movimentos culturais, protestos sociais e transformações profundas na cultura jovem de vários. Essa associação provocou preocupação entre governos e autoridades. Gradualmente, muitas dessas substâncias passaram a ser classificadas como drogas proibidas em diversas partes do mundo. Isso incluiu compostos naturais presentes em cogumelos alucinógenos. Durante décadas, essa proibição praticamente interrompeu a maior parte das pesquisas científicas sobre psicodélicos. Laboratórios fecharam projetos. Financiamentos desapareceram. E o estudo dessas moléculas entrou em um longo período de silêncio científico. Mas esse cenário começou a mudar novamente no início do século XX. Com o avanço das tecnologias de neuroimagem e uma nova geração de pesquisadores interessados em compreender melhor a mente humana, o estudo dos psicodélicos começou lentamente a retomar. Instituições acadêmicas renomadas passaram a conduzir pesquisas controladas para investigar os efeitos terapêuticos da psilocibina. Entre os centros de pesquisa mais conhecidos estão Johns Hopkins University e Imperial College London, que desenvolveram estudos clínicos rigorosos envolvendo voluntários em ambientes cuidadosamente montados. Essas pesquisas começaram a explorar o potencial da psilocibina no tratamento de condições psicológicas complexas, como depressão, pós-traumática, stress, desordem e até alguns tipos. Os resultados iniciais chamaram a atenção da comunidade científica. Em alguns casos, participantes relataram melhorias duradouras em sintomas psicológicos após experiências terapêuticas cuidadosamente conduzidas. Essas descobertas não significam que os psicodélicos sejam soluções simples ou universais, mas elas abriram novamente uma porta que havia permanecido fechada por décadas.
auge, pesquisadores ao redor do mundo estão revisitando uma pergunta que parecia esquecida no passado. Será que certas substâncias naturais, antes consideradas apenas drogas perigosas, podem também revelar novas possibilidades para compreender e tratar a mente humana? Essa nova fase de investigação científica está apenas começando, e ela promete lançar luz sobre um dos temas mais fascinantes da neurociência moderna: a relação entre química, cérebro e consciência. À medida que a pesquisa científica sobre os cogumelos alucinógenos avança, torna-se cada vez mais claro que essas substâncias ocupam um território complexo entre risco e potência. Por um lado, compostos como psilocibin podem provocar mudanças profundas na percepção, nas emoções e na forma como o cérebro processa informações. Essas mudanças podem ser intensas e, em certos contextos, difíceis de controlar. Algumas pessoas podem experimentar momentos de ansiedade, confusão ou medo durante uma experiência psicodélica. Sensações de perda de controle ou distorção da realidade podem se tornar desconfortáveis, especialmente quando ocorrem em ambientes imprevisíveis ou sem preparação psicológica. Essas experiências desafiadoras são frequentemente chamadas de bad trips, embora geralmente sejam temporárias. Elas demonstram que alterar profundamente a atividade cerebral não é algo trivial. Além disso, pesquisadores alertam que indivíduos com certas condições psicológicas podem ser mais sensíveis aos efeitos dessa substância. Por essa razão, estudos científicos modernos são conduzidos em ambientes altamente controlados, com acompanhamento profissional e protocolos rigorosos de segurança. Ao mesmo tempo, os resultados de algumas pesquisas recentes sugerem que essas mesmas substâncias podem ter aplicações terapêuticas promissoras. Estudos conduzidos em instituições como Johns Hopkins University indicam que sessões cuidadosamente estruturadas com psilocibina podem ajudar alguns pacientes a lidar com transtornos como depressão. Pesquisadores também investigam seu possível papel no tratamento de adição e outros distúrbios relacionados ao comportamento e à saúde mental. Esses resultados ainda estão sendo estudados e debatidos pela comunidade científica, mas eles sugerem algo importante. Substâncias naturais que por muito tempo foram vistas apenas como perigosas podem, sob condições específicas e com supervisão científica, revelar aspectos inesperados sobre o funcionamento. Isso coloca os cogumelos alucinógenos em uma posição única dentro da ciência moderna. Eles não são apenas um objeto de curiosidade cultural ou histórica. Eles se tornaram uma janela potencial para compreender melhor como pensamentos, emoções e consciência emergem da atividade complexa do cérebro. E justamente por isso, o debate em torno dessas substâncias continua a crescer em intensidade no mundo contemporâneo. Ao longo da história humana, poucos organismos da natureza despertaram tanta curiosidade quanto os cogumelos alucinógenos. Pequenos, discretos e muitas vezes escondidos entre a vegetação, eles carregam dentro de si moléculas capazes de alterar profundamente a maneira como o cérebro humano percebe o mundo. Substâncias como o psilocibin, presentes em certas espécies de cogumelos, demonstram que mudanças químicas relativamente simples podem provocar transformações surpreendentes na experiência consciente. Cores podem parecer mais vivas. Pensamentos podem assumir uma profundidade inesperada. E, por algumas horas, a própria sensação de identidade pode se transformar. Durante milênios, diferentes culturas interpretaram essas experiências de maneiras diversas, como rituais espirituais, ferramentas de cura ou caminhos para compreender realidades invisíveis. Mais recentemente, a ciência começou a investigar esses fenômenos com métodos modernos, tentando entender como substâncias naturais podem influenciar a complexa rede de conexões que forma o cérebro humano. Os resultados dessas pesquisas ainda estão longe de responder todas as perguntas. Na verdade, elas parecem abrir novas questões ainda mais profundas, como exatamente a atividade elétrica e química do cérebro
se transforma em pensamentos, emoções e experiências subjetivas. E por que certas moléculas têm o poder de alterar temporariamente essa experiência de forma tão intensa? Estudar os cogumelos alucinógenos não significa apenas investigar uma curiosidade da natureza. Significa explorar um dos maiores mistérios da ciência, a própria consciência. Porque, no final, esses pequenos organismos podem estar nos lembrando de algo fundamental, mesmo na era da tecnologia avançada e da ciência moderna. A mente humana ainda guarda segredos que estamos apenas começando a compreender.